Paz e graça, irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas 24, esse texto que foi lido. Lucas 24. Versículo 13, Lucas 24. Lucas 24, versículo 13, até o versículo 15. Uma vez que foi lido, eu quero apenas fazer menção destes 3 versículos. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles apenas até aqui. O Senhor ouviu a oração da tua serva. Queremos que o Senhor fale conosco, bem claro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, muito obrigado. Eu acredito que todos vocês já perceberam quantas coisas veio por culpa da pandemia. Por exemplo, lojas fechadas, relacionamentos rompidos, igrejas vazias, governos endividados, saúde abalada, pessoas sequeladas, empresas em falência, hospitais cheios. Tudo isso consequência, o resultado, culpa da pandemia. A explosão do uso de máscara, de álcool em gel, mudanças repentinas, mortes, muitas delas. Como isso travou a nossa vida, né? Como isso prejudicou a nossa comunhão. Tem gente sequelada até hoje. A pandemia já aconteceu no comecinho e a pessoa pegou o Covid lá no comecinho, mas as sequelas ainda continuam. Não tem como a gente se libertar disso. Mas eu creio que o maior prejuízo de todos foi que a pandemia nos afastou. Ela nos manteve distante. Ela proibia, por decreto, a nossa aproximação. No meio da pandemia, eu fiz uma viagem de avião. E o pessoal dizia, mantenha-se longe, mantenha-se longe. Era 1,5 metro na fila, a gente não se aproximava. Aí na hora lá, eu perguntei, e dentro do avião como é que vai ser? A moça disse, lá dentro do avião está tudo protegido. Sim, quer dizer que lá tá e aqui não? Mas é porque lá tem um ar diferente. Convinha para a empresa isso, né? Mas a verdade é que nós fomos afastados. Esse afastamento já existia antes da pandemia. Alguma dessas sequelas já aconteciam antes da pandemia. Mas agora ela veio, estabeleceu-se então e deu para a gente um protocolo para justificar o que está acontecendo. Eu já estava afastado. Agora eu justifico o meu afastamento colocando culpa na pandemia. Eu até queria ir, mas a pandemia... Eu queria fazer isso, mas o Covid... As igrejas foram muito prejudicadas. Muitas igrejas fecharam, irmãos. Muitas. Não apenas lojas e empresas, mas as igrejas esvaziaram. Agora nós estamos retomando isso. E a ideia é que, a bem da nossa comunhão,
o que nós iremos fazer. Esse texto é muito joia no que tange a investir nesta comunhão. Porque aconteceu alguma coisa lá em Jerusalém que faz com que as pessoas comentem sobre isso e saiam da comunhão entristecidas, frustradas, preocupadas com o que aconteceu lá. E conversam acerca disso à medida que caminham, saindo da comunhão de Jerusalém ou do templo para suas casas. Mesmo que a distância entre aqui e aqui seja 60 estádios, cerca de 10 quilômetros. E eles estavam conversando acerca disso, afastando-se da comunhão, entristecidos. Esse texto nos revela algumas coisas que podem causar a tristeza, que podem causar a preocupação, a frustração, e isso traz como consequência o afastamento da nossa comunhão. A primeira delas está aí, é que às vezes nós colocamos a nossa esperança em bases falsas. O fundamento onde eu ponho a esperança é vacilante, não é firme. Diz o versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Jerusalém, a Israel. Mas já é esse o terceiro dia e nada acontece segundo os nossos conceitos. Eles colocaram uma esperança errada, da forma errada, e saíam do culto entristecidos, preocupados, frustrados e se afastavam da comunhão. Iam para casa não melhores do que o que chegaram, mas piores, porque a esperança que eles tinham estava em base falsa. Estavam entristecidos pelo que eles ouviram lá em Jerusalém, ou pelo que eles não viram, ou que acreditavam que iria acontecer. É assim ainda hoje, né? Quando você coloca uma esperança num fundamento falso e não acontece conforme a sua esperança, isso entristece, isso frustra, isso faz com que a gente não queira ver ninguém. Decepcionados. Aí a gente vai para casa pior do que o que a gente veio, porque eu esperei que isso acontecesse, eu acreditei que isso acontecesse, eu investi para que isso acontecesse, mas já é o terceiro dia. E nada do que eu acreditei. A base era falsa. Não foi isso que estava prometido. Ó, nécios e tardos de coração, disse Jesus acerca deles na conversa que eles estavam tendo saindo da comunhão. Dar ouvido ao que os outros dizem entristece. Colocar esperança no que os outros prometem entristece. Causa preocupação, nos desvia do caminho. E às vezes o que os outros dizem tem mais peso para nós do que aquilo que Deus disse. Lembram do diálogo entre a mulher e a serpente? O que a serpente usa é exatamente o que Deus disse distorcido. Ela distorce o que Deus diz. E a mulher dá ouvido ao que a serpente diz e não ao que Deus diz. Porque o solo do nosso coração é mais apropriado à mentira do que à verdade. A gente acredita com muita mais facilidade na mentira. Isso entristece, isso frustra, isso afasta a gente da comunhão. A outra coisa no texto aqui é que eles estavam espiritualmente cegos. E por conta desta cegueira é que eles se afastam. Eles deram ouvidos ao que não deviam dar ouvidos. Eles não viram o que esperavam ver por conta da base falsa. E agora a cegueira trouxe tristeza. E eles saem do templo de Jerusalém assim, entristecidos, preocupados, frustrados, a ponto de nem reconhecer a bendita pessoa de Jesus. Ou vocês acham que Jesus se aproximou tipo 007, X9, com máscara, com chapéu, de forma que ninguém o reconhecia? Ele não queria ser reconhecido, pelo contrário. Ele queria ser reconhecido.
Ele se apresenta para ser reconhecido, mas a cegueira espiritual fazia com que as pessoas não reconhecessem, e isso se repete hoje ainda. Às vezes o Senhor Jesus manda uma palavra de conforto, mas a nossa cegueira impede a gente de ver que aquela ação é de Deus. E nós, então, não estamos preparados para isso. E por conta disso, nós entristecemos, nós nos afastamos preocupados e não abrimos espaço nem mesmo para a presença do Senhor. O Senhor estava ao lado deles e eles não perceberam, porque a tristeza era maior do que a presença da luz e da esperança. Eles conseguiam aumentar a dor que já era grande. Nós esperávamos e não aconteceu. Bases falsas, cegueira espiritual e ser influenciado pelo pessimismo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de conceituar alguém como pessimista e ao ver você diz assim, não posso ver tal pessoa hoje, porque ela vai me azedar. Aquela pessoa é carregada de um pessimismo tão intenso que hoje eu estou cheio da alegria, cheio da graça e não vou lá. Aí você dá uma volta na rua para não encontrar-se com aquela pessoa carregada de pessimismo. Eles estavam assim. Às vezes a influência do pessimismo nos afasta da comunhão. Às vezes podemos ser contaminados e o pessimismo tira tanta gente do caminho, afasta tanta gente. Tem pessoas que só falam de morte, só falam de dor, e nós estamos, então, evitando isso. E por conta de evitar, a gente se afasta. A última consequência da tristeza, da preocupação, ou da frustração daqueles discípulos saindo de Jerusalém, indo para casa, assim, carregados de preocupação, foi que eles colocaram a esperança na pessoa certa da forma errada. Isso frustra. Eu não posso ditar um caminho para Jesus. Eu não posso trilhar um espaço para Ele. Não, Ele é Deus e eu sou servo. Os discípulos disseram, Ele tinha que fazer isso. E Ele não fez. Nós deixamos um barquinho para Ele vir. Ele não veio de barquinho, Ele veio caminhando. Eu acreditei que seria assim. Eu orei por isso e Ele veio de forma diferente. Então, quando Ele age de forma que eu não espero, eu o conceituo como um fantasma. É um fantasma. Não é, Senhor. Se eu orei assim, para vir assim, e Ele veio assim, então é fantasma. Porque sou eu que dito a norma dEle na minha oração. Sou eu que escrevo por onde Ele tem que andar. E quando Ele não anda naquilo que eu escrevo, aí então é um fantasma. A esperança na pessoa certa da forma errada. A forma da redenção que eles esperavam para Jerusalém não aconteceu. É interessante que eles reivindicam a restauração da nação, não da pessoa. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. A nossa esperança estava nele para a redenção da nação, mas não do coração. E não aconteceu isso. Eu não posso dar o tamanho ou a forma para Ele agir. Eu não posso colocar a minha palavra na boca dEle e dizer que é palavra de Deus. Não, irmãos. Eu não posso fazer isso. Porque se eu assim fizer, aí haverá tristeza, haverá tristeza, haverá tristeza. Haverá preocupação, frustração. E isso vai fazer com que eu me afaste da comunhão. Quantos nós sabemos que se afastaram da comunhão? Porque tiveram esperanças erradas. Quantos se afastaram do nosso meio? E não foi por conta da pandemia, usaram a pandemia, mas agora estão afastados e têm um álibi forte à pandemia. Eu queria mais a pandemia. Eu iria mais a pandemia. Quantos de nós usamos esse argumento? Por conta de um decreto nós nos afastamos, por conta da pandemia nós nos afastamos, por conta de evitar o contágio, nós nos afastamos, mas nós ficamos afastados e nos mantemos assim, afastados. Porque base falsa, porque houve uma cegueira espiritual,
porque fomos influenciados pelo pessimismo da maioria, demos ouvidos a quem não era para ser ouvido, não vimos o que esperávamos ver. Aí o Senhor Jesus, vendo isso, ele tem algumas ações, como disse a dona Beth, eu queria que fossem as nossas. A primeira ação dele, ao perceber alguém entristecido, ao perceber alguém preocupado, ao perceber alguém se afastando da comunhão, a primeira coisa que ele faz deve ser a nossa também. Ele se aproxima. Olha só aí, versículo de número 15. Olha como é esclarecedor. Aconteceu que enquanto conversavam, enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou dele. É interessante que Lucas escreve, ele poderia não colocar que era o próprio Jesus, porque só tinha um. Jesus se colocou no meio deles, mas ele faz questão de dar ênfase a essa palavra. O próprio Jesus se aproxima e se coloca no meio deles. Por quê? Primeiro, porque eles falavam sobre os últimos acontecimentos que era acerca de Jesus. Segundo, porque eles saíam da comunhão entristecidos e preocupados. E Jesus pergunta para eles, seus olhos como impedidos, e Jesus diz, o que é que vocês estão conversando à medida que caminhais? E pararam entristecidos, versículo 17. Que é isso que vos preocupa? Por que essa tristeza? Qual é a razão de vocês saírem assim do culto, saírem da comunhão? Qual é a razão do afastamento? Por que isso em vossas mentes? Por que essa preocupação? Qual é a razão dessa tristeza? O Senhor Jesus dá o primeiro passo em relação aos entristecidos, aos preocupados, aos frustrados e aos que se afastam da comunhão, porque Ele se importa conosco, a ponto de se colocar do lado. E Lucas percebeu e diz, o próprio Jesus deu o primeiro passo para quebrar a tristeza, para romper com a preocupação, para fazer o que ele faz no versículo 35, retorná-los à comunhão. Investe para que eles voltem para a comunhão. É isso que precisamos fazer. Não apenas em relação à centésima, que já era centésima antes da pandemia, agora é centésima pós-pandemia. E a pandemia trouxe tantas centésimas, eu preciso ver isso, olhar nos olhos das pessoas, olhar o coração das pessoas e me aproximar delas nesse momento. É interessante observar que geralmente as pessoas entristecidas, frustradas, as pessoas com esse sentimento de frustração, elas se afastam e elas não querem aproximação. Elas constroem uma parede. E nós somos a geração que constrói mais muro do que ponte. Eu quero convidar vocês a construir pontes. Mesmo que a ponte seja por cima do muro. Às vezes a pessoa levantou um muro tão alto que a ponte que eu vou ter que construir é enorme, altíssima. Eu corro risco de cair, mas eu preciso construir pontes no ano da comunhão. Porque as pessoas levantaram paredes e se isolaram, construíram muros e se fecharam. O Senhor Jesus viu isso e se aproxima deles. Muitos entristecidos estão saindo da comunhão. Outros com sentimento de frustração deixam a comunhão. Outros se afastam porque ouviram algo lá na comunhão que não era para ouvir. Alguém fez um mau uso da língua e a pessoa se feriu e ferida ela se afastou. Por essa razão se afastam e preferem deixar a comunhão do que tratar o que lhes afasta. É muito mais fácil deixar a comunhão, é muito mais fácil construir um muro do que ponte. Mas o Senhor Jesus se põe do lado deles. Fisicamente, não espiritualmente, fisicamente ele se põe lá. E caminhou com eles fisicamente.
Quantos estavam saindo de Jerusalém? Mas o Senhor escolheu aqueles 2 discípulos, porque saiu entristecido. Saíram com um sentimento de frustração, porque se afastaram da comunhão. E à medida que se afastaram, eles conversavam sobre o que os afastava. O Senhor Jesus disse, é o momento de se aproximar e de investir para que eles retornem. É interessante que a conversa entre eles aquece o coração. Jesus se aproxima para ajudar, não para criticar. Jesus se aproxima para estimular o retorno, não para dizer, centésima, ou centésima, volta. Não, ele não toca nesse assunto. Ele não expõe a ferida. Pelo contrário, ele trata a ferida. Eu preciso aprender isso com o meu Senhor. Porque tem muita gente se afastando ou outros já afastados e agora com um álibi muito forte. Frustrados, entristecidos, preocupados. Como é importante, meu irmão, no dia da nossa tristeza, alguém se aproximar da gente. Como é agradável no dia da nossa decepção, da nossa perda, no dia da nossa tristeza, do nosso choro, da nossa dor na alma, alguém se aproximar de nós e nos abraçar. E mostrar simpatia, mostrar empatia comigo naquele momento. Alguém caminha comigo 10 quilômetros. Eu preciso de gente assim, que caminhe comigo no dia da minha dor. Alguém que viu a minha tristeza. Alguém que percebeu a minha frustração. Alguém que é capaz de sentir a minha dor e colocar-se do meu lado, caminhando comigo, no meu ritmo. Jesus fez isso. Se aproximou deles. Segundo, Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando? Por que essa tristeza ou essa preocupação? Versículo 19. E lhes perguntou, quais os assuntos? De que é que vocês estão falando? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, mas frustração. Nós cremos, mas tristeza. Não aconteceu o que nós esperávamos. Eu não sei quantos de vocês já emprestaram o ouvido para alguém frustrado. Já emprestaram o seu tempo para alguém entristecido. O que é que alguém entristecido fala? O que é que alguém decepcionado fala? O que é que alguém preocupado conversa? Qual que é o assunto de alguém frustrado? Jesus se coloca do lado e pergunta, o que vocês estão conversando? Me deixem participar com vocês. Aí, será que é você o único que, estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ele diz, quais? Jesus, o Nazareno, homem poderoso em obras, diante de Deus e das autoridades, conta toda a história. Jesus vai ouvindo a queixa deles, a lamúria deles. Jesus pacientemente não interrompe o que ele está falando. Gente, ouvir é uma arte. E nós não somos uma geração que escuta, nós somos uma geração que fala. Nós temos remédio para tudo, desde uma simples dor de cabeça até um câncer generalizado. Nós temos remédio. A nossa boca é uma máquina de falar. É a geração da fala, é a geração da boca. Jesus se coloca e escuta. Ouviu as suas queixas, se aproximou deles, teve disposição de ouvir e sentar, teve paciência para ouvir os entristecidos e frustrados. Diante de todo aquele percurso, Jesus ouviu calado o que eles tinham para dizer. Pessoas entristecidas e preocupadas têm tanta coisa para falar. Pessoas frustradas têm tanta coisa para dizer e precisam de gente que se sente ou que caminhe com elas apenas para ouvir.
Só para ouvir. Eu queria convidar vocês para isso. Tem tanta gente querendo falar. Queira ouvir. Ouvir. Não, não teça nenhum comentário. Não precisa, às vezes, de nenhuma receita, de apresentar uma saída. Escute. Empreste os seus ouvidos para os entristecidos, para aqueles que estão frustrados, aqueles que se afastaram, que saíram do nosso meio, ou que estão nesse processo de sair. Triste, preocupado. Chegue e diga: o que houve? Escute. Escute. E depois de escutar, escute mais. E depois de escutar mais, escute de novo. Jesus fez isso. Aí em seguida ele fala. E o que ele fala? Falou a palavra. Ele pega a palavra de Deus e expõe a palavra para aqueles discípulos entristecidos. Ele expõe a palavra, o texto bíblico, para aqueles discípulos preocupados, que se afastavam da comunhão. A palavra. Não tem uma última notícia, não tem nada novo, é a palavra, é ela que aquece o coração. Versículo número 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele não diz: eu sou o Cristo, eu sou Jesus, ó a minha identidade, ó o meu crachá, eu sou Jesus, ó as minhas marcas aqui. Ele não fala sobre isso. Ele fala sobre as Escrituras. E é interessante que isso lhes aqueceu o coração. Versículo de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É as Escrituras que aquecem o coração. É as Escrituras que sustentam o casamento. É as Escrituras que direcionam as pessoas. É isso, e tão somente isso, e não há novidade. A palavra tem esse poder. Ela é o nosso norte, é o nosso alimento, é a palavra. Não tenho nada para falar, a não ser a palavra. Assim diz o Senhor. Tem tanta gente entristecida, precisando que o seu coração seja aquecido, não ouvido. Gente, ele falou tanto que estou com o ouvido quente. Não é isso que restaura. É a palavra que aquece o coração à medida que caminha. Leia um salmo, lembre-se da história de um profeta, conte o que fez Jesus. Leia um texto do Novo Testamento, uma carta de Paulo. Não se preocupe em interpretar. O Espírito fará isso. Vai alimentar a gente. Meus irmãos, há tanta gente entristecida e preocupada. Há tanta gente com medo, com receio, se afastando da comunhão, esperando que alguém se aproxime e que lhes ouça, que lhes fale a palavra que aquece o coração. Eles esperavam isso e o Senhor Jesus trouxe a palavra. Jesus os viu, Jesus os procurou, Jesus se aproximou, Jesus ouviu o que eles tinham para dizer. E ao falar, falou as Escrituras que aqueceu o coração. Não lhes dá bronca, não lhes critica, simplesmente fala a palavra que aquece o coração. Era isso que eu precisava ouvir. Era isso mesmo, aqueceu o coração. E Jesus não se apresenta nada, não fala de si, fala da palavra. Por fim, Jesus restaurou a comunhão lá no pão. Chegam na casa, Jesus faz menção de passar adiante. Aí eles disseram: fica conosco. Já é tarde, o dia declina.
E há muito perigo para quem anda sozinho. Fica conosco. Vamos jantar. Vou esquentar o pão de queijo. Fica aqui. Não passa adiante. Fica conosco, divino companheiro. Como não ficar? Ele entra, trazem o pão. Quando ele põe as mãos sobre o pão, as chagas aparecem. Os discípulos viram, aí ele completou a sua obra. O investimento foi até que eles voltassem. Já era tarde para aquele caminho, mas não era tarde para a comunhão. E eles voltam para Jerusalém. O investimento deu resultado. Até quando eu devo orar por alguém entristecido? Até quando eu devo investir em alguém preocupado? Até o seu retorno à comunhão. Até que ele volte de onde não deveria ter saído. Até ali. Quando a 100ª retornar, aí o meu trabalho está completo, eu vou partir para outra 100ª. Quando o entristecido se tiver o seu coração aquecido e ele retornar para a comunhão, aí sim, eu vou partir para outro. Aí o meu trabalho está concluído, aí eu vou desaparecer, eu vou sair do meio, saio de cena e vou para outro entristecido. Essa é a geração dos entristecidos, dos preocupados. A geração que foi decepcionada com os últimos acontecimentos porque colocaram base falsa. Colocaram esperança em bases falsas. O Senhor Jesus investiu até que eles voltassem para Jerusalém. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, não uma semana depois, não ao amanhecer o dia, na mesma hora, levantando-se, voltaram para a comunhão em Jerusalém. E lá chegando, acharam reunidos os 11 e outros com eles. Tarde da noite, madrugada, mas eles voltaram. E ao chegar em Jerusalém, o povo estava lá. Estava lá. Os 11 estavam lá. E muita gente com eles estavam lá. Mesmo sendo tarde, mesmo sendo madrugada. Até quando vai o nosso investimento? Até que as pessoas voltem à comunhão. Por favor, feche os seus olhos. Por favor, por favor. O conselho de Jesus em Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, chama 2. Se ouvir, ganhaste o irmão. Se não ouvir, chama os presbíteros. Se ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, não é irmão. Não é irmão. Vamos partir para outro então. É o conselho de Jesus. Eu queria que você se aproximasse de alguém entristecido para ouvir, para orar, para ler, até aquecer o coração e a pessoa fazer projeto de retorno. Retorno à comunhão. Não é para discutir religião. Não. Não é para discutir política. Não. Não é para discutir o problema. Não. É para falar da palavra que aquece o coração. Muita gente se afastou. Outros preferiram deixar a comunhão do que tratar o que os afastou. Porque é mais fácil construir ponte. Mas eu quero convidar vocês a construírem ponte e não muro. Jesus fez isso com esses irmãos entristecidos que se afastaram da comunhão. Versículo 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, preocupados, entristecidos, se afastando. És porventura o único que, estando lá, ignora os acontecimentos? Quais? E eles então falaram. Jesus disse: ó, pardos e nécios de coração, para crer o que os profetas disseram. Convinha que o Cristo padecesse e que entrasse na sua glória. E começando por Moisés, e falou toda a Escritura. Chegando perto da casa, fez sinal de passar, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Já é tarde, o dia declina. E entrou para ficar com eles. A obra não estava completa. Aí, no partir do pão, os olhos se abriram e o reconheceram. Aí a obra se completou. Ele desaparece. Após isso, eles voltam para Jerusalém. E chegando lá, encontraram a igreja toda lá. Os 11 e muitos reunidos. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir